Hoje a gente vai falar como você consegue trabalhar menos e ter mais resultado. Ô, gente, mas tá parecendo milagre, hein, menino? Será que é? Aqui a gente não te ensina, a gente não te dá o peixe, a gente te ensina a construir a sua própria história, encontrar os seus caminhos. Então, aqui, ao contrário do que parece a chamada, não tem fórmula mágica, tá bom? Aqui não tem caminho pré-determinado. Nós vamos juntos aqui sermos facilitadores do processo de vocês de desenvolvimento dentro dessa cadeia. Uma coisa que a gente gosta de falar muito, né, meninas? O que vocês ainda não sabem não é culpa de vocês, porque a gente sabe que na escola, dentro, ninguém foi treinado para ser empresário, né? A vida real é muito diferente, então a gente está aqui para poder entregar um pouquinho mais de prática para vocês. No programa de hoje, você vai entender como eliminar a sua sobrecarga e construir uma equipe de alta performance trabalhando menos e tendo menos resultado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, chame aqui empresários que você conhece, que faria toda a diferença estar aqui para poder consumir esse conteúdo com a gente. Meu nome é Flávia, eu sou mineira. Eu sou George o Gringo. E eu sou Caleb o Ninja. E hoje, então, né, como a Flávia já falou para vocês, a gente vai conversar sobre como trabalhar menos e ter mais resultado. Afinal, que negócio é esse? Esse tema tem a ver com trabalhar de forma mais inteligente. É o que em inglês eles chamam de work smart, né? O nome é bonito, né? Tem Smart TV, tem smartphone e também tem smart work. O que é o trabalho inteligente, então? O trabalho inteligente, ele tem a ver com duas coisas. Com você fazer as coisas de forma eficiente e eficaz. Né? Ah, mas calma aí, o que você está falando? Né? Então vamos lá. Ó, quando a gente está falando de trabalho eficiente, é o quê? É você fazer o máximo de produtividade com o mínimo de recursos. É você poder maximizar, né? Igual investimento, né? Aquele investimento que dá mais retorno com menor esforço. Quando a gente está pensando em produtividade, é fazer mais com menos, é você poder otimizar aquilo que está na sua mão. Só que, olha só, não adianta você ser o mais eficiente em alguma coisa e essa coisa não servir para nada. Ou pior, essa coisa não agregar valor para o seu negócio. Então, muitas vezes, a gente está fazendo coisas que estão consumindo o nosso tempo, que a gente se cansa fazendo, e depois, quando vai ver o resultado, fala, nossa, mas para que eu estou fazendo isso? Só que o problema é o seguinte, muitas vezes a gente nem para pensar se o para que eu estou fazendo isso, a gente só vai fazendo. Então, aqui vai ser nossa oportunidade de começar a conversar sobre isso, sobre, afinal, estamos trabalhando de forma eficiente e eficaz? E aí, né, vamos lá para o lado do eficaz. Eficaz é saber fazer a coisa certa. É saber fazer aquilo que vai gerar mais resultado. É saber aplicar o seu esforço, o seu tempo, que é o mais precioso da empresa, para onde vai gerar mais resultado, tanto para você quanto para a empresa. Então aqui, né, eu gosto de trazer o exemplo de, imagina que você tem um alvo. Você ser eficiente sem ser eficaz é o seguinte, você vai tirando flecha, você é uma metralhadora, né? Você vai atirando, acertou o alvo, sei lá, talvez acerte, talvez não acerte, sei lá. Depois você olha, você atira primeiro e depois você vai descobrir se acertou ou não alguma coisa. Se deu sorte, acertou, se não. Mas você é muito bom. Assim, se perguntarem para você, nossa, eu sou a pessoa que atira a flecha aqui mais rápido de todo mundo, ninguém faz isso mais rápido do que eu. Quando a gente está falando da eficácia, o que é? Opa, você olhou qual que é o alvo? Você sabe qual que é o alvo? Você está acertando o que você quer? Esse é o alvo mesmo? Né? Ou você está acertando em qualquer lugar? Muitas vezes você também pode só ter eficácia. Eu estou fazendo a coisa certa, alta qualidade, é super legal o que você está fazendo, mas o seu tempo não está sendo suficiente para atender a necessidade do mercado. Às vezes, né, é quase aquela ideia, né? Você vai lá num restaurante de comida rápida, né, o famoso fast food, é para ser rápido, né? Não adianta, legal, eu vim porque eu quero que seja rápido e tem que ser, né, no mínimo gostoso, alguma coisa que dê para comer. Agora não, vou fazer aqui, é fast food, mas vai demorar 1 hora. Meu, perdeu a hora do almoço, perdeu o cliente. Então muitas vezes você pode ser aquele que está fazendo com uma alta qualidade, mas o seu tempo, você não é ágil o suficiente para entregar dentro da expectativa do cliente. Às vezes aquilo que você está fazendo é tão bom, mas, por exemplo, aquela decisão ficou na tua mão e era para ter tomado a decisão sexta passada e agora perdeu o bonde. Pode ser, então, que ou você tenha muita eficiência, então você faz super rápido, mas não está acertando, porque não está parando para ver eficácia. Pode ser também que você esteja fazendo algo com muita eficácia, mas está perdendo eficiência. E talvez a arte aqui, né, e a técnica é o quê? É combinar as duas coisas. Porque muitas vezes a gente está fazendo uma coisa e está fazendo a outra. Então, aqui fica o convite para você, né? Manda aqui o aviãozinho para chamar os seus amigos empresários para eles também poderem ouvir sobre isso.
como é que essa questão, né, do trabalho inteligente, que tem a ver com eficiência e eficácia. E aqui, né, Flávio, você consegue pensar, né, ou trazer para a gente exemplos, né, do que você já viu de empresários, né, ou mesmo de você, né, dessa coisa, ou da eficiência, ou da eficácia? Caleb, desafiadora a sua proposta desse trabalho inteligente, combinando a eficiência com a eficácia, porque aqui eu tenho certeza que nós temos empreendedores que estão buscando quebrar vários paradigmas aí, mergulhados na operação e com uma certa dificuldade de assumir essa consciência com respeito à necessidade dessa transição. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta, Caleb. Muitas vezes, será que a gente não está aí no automático? Em que sentido no automático? Será que muitas vezes, por a gente saber fazer tão bem aquilo, por nós termos começado por um caminho técnico que a gente tinha um conhecimento maior, foi a gente que abriu o negócio. Então, no meu negócio, eu entendo. Será que eu não estou chamando isso muito para mim? E estou ficando no automático com relação às minhas construções e não estou conseguindo fazer a virada de chave para entender que agora o jogo mudou e eu preciso fazer outras coisas? Porque as habilidades que me trouxeram até aqui talvez não sejam as mesmas que vão me levar para um próximo nível. Então, as habilidades que me fizeram abrir o meu negócio e que me fizeram prosperar e desenvolver a minha operação não serão as mesmas habilidades que vão me levar para uma estratégia para o crescimento do meu negócio? Será que esse piloto automático aí, ao invés de estar direcionado para a empresa, para o negócio funcionar melhor, não está direcionado para mim? Eu estou simplesmente fazendo e estou na operação, Caleb? Ajuda aí. Olha, quando a gente está falando de trabalhar no automático, o que que isso quer dizer, né? Talvez alguns de vocês usem esse termo, outros não. É o seguinte, sabe quando a gente está na operação, vai fazendo, fazendo, no começo é pouca coisa, depois vai acumulando, depois você está fazendo, você nem sabe por que que você está fazendo, só sabe o que tem que fazer, e a pressão só aumenta, e aí a sobrecarga vem junto, né? E você fala, nossa, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E aí não sobra tempo para nada. Por quê? Porque você está simplesmente rodando, a coisa está acontecendo direto, e às vezes começou como algo simples, porque quando você começou a empresa, tinha menos clientes, às vezes você tinha menos complexidade, você tinha menos pessoas na equipe. À medida que foi crescendo, você tem que falar com mais gente, você tem que lembrar de mais nomes, não cabe mais na cadernetinha, não cabe mais na cabeça, você tem que começar a guardar as coisas, você tem que falar com outras pessoas, e aí o que que acontece? É muita coisa que você precisa processar. Estando no automático, basicamente você está na operação, fazendo as coisas e elas só vão pingando e você não tem nem tempo de pensar, eu devia ou não fazer. E aí é onde a gente está falando muito dessa questão da eficácia. Quando você está no automático, talvez o que você está buscando é só se livrar mais rápido. É quase como se fosse batata quente, né? Chega na mão, já passa, deixa eu ver como é que eu faço e a coisa vai, né? E esse ciclo vai. Outra forma é a gente ver aqueles exemplos de estar apagando incêndio todo dia. Todo e-mail, né, ou todo pedido tem que cair para você para revisar, você tem que ficar de olho, senão a coisa não vai funcionar. Isso aí consome tempo seu. Só que talvez no começo, quando você tinha menos clientes, era mais tranquilo. Agora que tem mais clientes, já consome mais. Ou você tinha menos funcionários, era mais tranquilo. Uma outra pessoa. Agora, como é que eu vou confiar em mais gente? Então, essas coisas trazem muito do você estar no automático. E aqui, o que a gente está convidando vocês para pensarem junto com a gente e também discutirem, tragam suas perguntas, opiniões, é o seguinte: como é que a gente consegue levar a empresa para estar mais no automático e não você mais no automático? Né? Porque senão quem vai virar um robô é você. E afinal, a empresa é sua, é o seu sonho, é aquilo que você correu atrás, você lutou, você não pode ficar escravo disso. Como é que agora, para nesse novo patamar, que foi o que a Flávia falou, você tem agora uma nova forma de pensar que vai te dar a capacidade de liderar a equipe e a sua empresa ser maior do que você, de você não virar o gargalo da sua empresa. Né? E o que, que acontece? Quando a gente está no automático, uma das coisas que mais afeta pela falta de tempo, além da sobrecarga, é você não consegue ter aquele tempo de qualidade para tomar uma decisão melhor. Tem que tomar decisão assim, tudo na pressa, tudo na urgência. E muitas vezes, na hora de tomar decisões importantes, aquilo que talvez se você pudesse parar uma hora, um pouquinho mais para pensar no assunto ou conversar com alguém para te, né, ajudar a debater, já tive que decidir. E aí muitas vezes isso pode impactar o negócio mais do que o custo do tempo que você teria para poder parar para fazer isso. Então, quando a gente está falando de trabalhar inteligentemente, é como é que você começa a usar melhor o seu tempo para isso dar resultados tanto para você, como pessoa, como também para a empresa. Isso vai ser bom, porque o futuro da empresa está na sua mão. Se você estiver no automático, só fazendo as coisas, talvez você perca uma oportunidade de negócio nova, você perca aquela chance de poder conversar e ler um pouco mais do mercado, porque você está preso fazendo as coisas. E isso aqui é um perigo, porque o futuro da empresa está com você. Então a gente está aqui convidando você para poder o quê?
Presta atenção nisso. Vamos ver agora formas de poder entender melhor a questão do trabalho inteligente, que também tem tudo a ver com como você funciona. Trabalhar de forma inteligente não é simplesmente um grupo de técnicas, né? A gente vai conversar com você para você entender melhor que, olha, para cada pessoa para trabalhar da forma inteligente tem que entender mais de si mesmo. A gente já falou sobre autoliderança em outras lives. O que é legal aqui? Quando você se entende melhor, você vai entender aquilo que é como você consegue se energizar e, ao mesmo tempo, gerar mais resultado. É o tipo de trabalho que é mais leve para você, você está na sua zona de talentos, você sai energizado, aquilo te motiva, você gera resultado, e aí sabe qual que é a sensação que você tem no final? Puxa, até que o dia hoje eu trabalhei bastante, mas valeu a pena. Aquilo que drena a gente, aquilo que é pesado, a sensação que a gente tem no fim do dia, meu, trabalhei pra caramba e parece que não rendeu nada. Como é que a gente consegue mexer? Como é que a gente consegue mexer essa balança para que a gente tenha mais tempo, então, com aquilo que energiza, aquilo que faz a diferença e gera resultado, e menos tempo com aquilo que drena a gente, aquilo que a gente acaba ficando com raiva, e que no final você vai falar, nossa, eu tô preso aqui, aquela sensação de prisão, aquela sensação de sobrecarga, aquela sensação de, meu, de novo vai começar tudo de novo, tudo eu. E lembra, a gente tem sempre falado aqui, o dono que lidera, ele está buscando mudar essa realidade. E você que está assistindo aqui a live, essa é a sua chance de trazer com a gente nessa conversa o que você está passando. Conta para a gente aqui, né? Você tem vivenciado isso? Como você tem lidado? E como você tem visto a questão, né, do trabalho, da eficiência, da eficácia? Uau, Caleb, maravilhoso. Ô, Jorge, fala para a gente o que talvez não seja esse tema, para a gente não confundir a audiência e parecer que nós estamos aqui falando sobre algum tipo de magia, né? Vamos trazer a lucidez aqui para qual que é a nossa temática de hoje. Bom, primeiro que não tem mágica aqui, né? Tudo que você e o Caleb falaram não é mágico, são bastante fatos baseados em ciência e dados, né? Mas quando a gente fala sobre esse trabalho inteligente, nós não estamos falando em você trabalhar apenas 4 horas por semana, né? Aquela coisa, você se deixar de esforçar, não é isso. Não deixar de ser produtivo, de não fazer as coisas, né? Não é trabalhar menos dessa forma. Você está sempre sendo bombardeado por 1 milhão de podcasts, 1 milhão de como fazer, como trabalhar menos e tal, e não é isso que nós queremos fazer. Nós queremos olhar de uma forma, o trabalho de uma forma diferente. Então, todas essas coisas estão fora, ferramentas, né, ferramentas e tecnologias e softwares, né? Eu investi em 3 dos melhores cursos mundiais de gerenciamento do tempo. Não resultou em absolutamente nada, porque minha cabeça, o Caleb falou, o autoliderança, minha cabeça não é formatada hora a hora, dia a dia, ele vai para vários lugares ao mesmo tempo e é uma desorganização organizada. Eu não consigo colocar aquilo no papel, mas eu fiz 3 cursos, a empresa que eu trabalhava pagou, e pagou muito, para fazer esses 3 cursos, e não deu resultado nada. No começo tem um resultadinho e tal, mas o que nós queremos é um trabalho inteligente, onde o resultado, você vai parecer que você está trabalhando menos. Certo? Quando você trabalha inteligente, nós vamos falar isso para frente, você trabalhando na sua zona de talento, o Caleb já falou, o trabalho flui melhor e não tem essa característica de sobrecarga e desafio constante pressão. Pressão tem que ter, mas não pressão ruim, pressão boa. E isso que nós estamos falando. Então, esse trabalho inteligente vai fazer que o líder tenha um efeito de parecer trabalhar menos. Eu adorei, mas agora você vai ter que explicar o que é uma pressão boa. Eu fiquei muito curiosa. Todo mundo tem que trabalhar com pressão, não é? Ninguém fica numa boa, mas a pressão negativa é aquela que o Caleb falou. Você tem que tomar uma decisão, você não tem tempo,
a decisão chega para você, você não pensou, você não usou pensamento crítico, você não usou seus companheiros, e tem que decidir. Essa é uma pressão ruim, né? Você não vai estar no momento bom de tomada de decisão. Pressão bom é você trabalhando com a sua equipe de vendas, fechando vendas, fechando a estratégia da empresa, fazendo outras coisas que são pressões de achar um financiamento para alavancar o crescimento da sua empresa, uma pressão, é uma coisa boa, você vai crescer sua empresa. Então, essas são as diferenças que eu diria entre uma pressão ruim, que te carrega, te sobrecarrega, e a pressão te carrega também, não é isso? Mas também não da maneira que uma pressão ruim. Ele amplia, digamos, o senso de sobrecarga, amplia a frustração, amplia o senso que você está trabalhando demais. Então, não é por ali. Eu acho que isso aí que você trouxe traz até muito da ideia do quanto que o empresário, enquanto ele ficar na vertente de eu sou sozinho, estou buscando isso na solidão, essa é uma pressão terrível, né? Porque é uma sobrecarga realmente muito pesada. Essa é a sobrecarga que dói, né? Essa não é uma agenda cheia, é algo que te pesa, que te trava, que te impede de prosperar e te tira dessa zona de crescimento, que é a nossa proposta de hoje, né? De sair realmente dessa prisão, desse negócio que era para ser bom, mas não está tão gostoso assim, e está acabando te travando o seu crescimento, né? Mas a gente gosta de falar muito isso aqui, eu vou repetir porque realmente é verdade. Você é um empreendedor no Brasil, já acorde comemorando, porque o nível que você tem de disposição, né, de força, de ação é muito grande. Para você poder empreender hoje, o seu espírito já é diferente de quase todo mundo ao seu redor. Inclusive, uma vez, eu ouvi de uma pessoa iniciando no empreendedorismo, eram 2 sócios que tinham seu primeiro colaborador. E completando 1 ano de negócio, eles tomaram a decisão de desligar o único colaborador que eles tinham. E aí eles falaram para mim assim, uma coisa que me marcou muito, por isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou desligar porque eu prefiro trabalhar mais e ficar do tamanho que eu tô, do que eu precisar me preocupar com as férias, com o salário dessa pessoa, com ter que gerenciar ela, liderar. Então, eu não quero crescer. Eu estou tomando a decisão de ser desse tamanho, de ser autônomo, porque eu não consigo me responsabilizar por uma outra pessoa, eu não consigo empreender sabendo que outra pessoa depende de mim. E aí, quantas pessoas você tem aí no seu negócio? Você consegue entender o quanto existe de vitória nisso? Na sua decisão de assumir essa responsabilidade? Muitos não têm coragem, você tem. Então, isso aí você já está muito na frente. Hoje a gente tem aqui soluções para poder te ajudar a não ficar nessa pressão que o Jorge trouxe, um peso, uma insatisfação, uma coisa que muito mais dói do que traz prazer. E existe realmente uma solução para isso, que é o que a gente vai falar hoje. Aqui é uma oportunidade para você entender que talvez trabalhar 14 horas por dia aí não seja a melhor solução para você ter produtividade, para você poder ter resultado dentro da sua empresa, e talvez até esse cansaço te impeça de trazer as melhores soluções para o seu negócio. Então, aqui é o início de uma transição. A transição do empreendedor que entende que até determinado ponto foi muito importante a participação dele na operação, a atividade direta dele dentro da operação. Isso é importante, sim, principalmente para microempreendedor, nessa virada para pequeno e médio negócio. Realmente a gente sabe que isso acontece, não é uma coisa que você fez errado, não, você seguiu o caminho que você precisava seguir. Agora a gente entra no momento da disposição para você participar de uma transição que vai permitir que você não fique do tamanho de um autônomo, que vai te permitir que você não fique limitado às suas próprias 2 mãozinhas que estão aí e que já não permite você assumir a responsabilidade por mais nada, por mais ninguém. Então, aqui é uma disposição para crescimento. E se você quer crescer, você vai precisar entender como lidar melhor com as pessoas. E para lidar melhor com as pessoas, você vai precisar entender uma coisa que a gente vai trazer aqui, que é muito importante. Você trabalha dentro da sua empresa ou você trabalha no seu negócio? Qual que seria essa diferença, né? O Jorge fala melhor sobre isso, mas eu vou fazer uma pequena introdução aqui, né? Trabalhar no seu negócio
é você realmente assumir que você tem a oportunidade, que você tem uma disposição para buscar formas do seu negócio crescer, pela sua visão, pela sua disposição estratégica, pela sua até vontade de conduzir a sua empresa por novos caminhos. E talvez, se você não tiver as habilidades necessárias, você pode trabalhar em interdependência aí com alguém que possa te ajudar nessa transição. Talvez você, sozinho, tenha algumas limitações, mas também vai ser importante você mapeá-las, mas você precisa ter essa direção para trabalhar no negócio e não dentro do negócio. O que seria trabalhar dentro do negócio? Estou mergulhado na operação, Flávio. Essa empresa não faz nada sem mim. Eu carrego todo mundo nas costas, pago o salário porque faço favor. Devia ser filantropia, porque eu estou aqui ajudando todo mundo. Só essa visão de que você acredita que você está carregando todo mundo nas costas, que você paga as pessoas à toa, as pessoas não merecem o salário que ela tem. Talvez dependa de você essa grande virada. Se as pessoas que trabalham com você hoje não merecem o que elas estão ganhando, e você talvez seja o mais errado nisso aí, por que você está pagando alguém que não está te ajudando, meu Deus? É um direcionamento que você precisava fazer, mas você não consegue, sabe por quê? Você está dentro do negócio. Todo dia o seu dia acaba e você pensa, amanhã eu vou falar. Amanhã, hoje eu fiquei no negócio, né? Eu fiquei mergulhado, eu não dei conta de falar, mas amanhã eu vou resolver isso. E amanhã você está dentro do negócio de novo. Aí você fala, mas depois de amanhã, mas depois de amanhã eu vou resolver. Aí chega quinta-feira, hoje eu vou tomar uma, né? Porque vai ser uma notícia dessa para uma pessoa numa quinta-feira, eu não vou destruir nem a quinta dele, nem a minha. Aí depois já é sexta, depois já é fim de semana e começou tudo de novo. E toda semana você apaga incêndio da sua empresa, você está dentro da sua operação, mergulhado nisso, não sai disso, e tudo que é referente aos seus resultados, ao seu crescimento, à prosperidade, ao desenvolvimento das pessoas fica para depois. E é por isso que você precisa fazer a transição. Mergulhado, você não vai sair disso. É um ciclo vicioso. Não é um ciclo virtuoso, é de vício. E é um vício na sua falta de resultado. E você continua do tamanho que você está, porque você não tem tempo de investir em outra coisa. Foi muito bem falado. Bate palma que merece. Esse negócio de você estar dentro do negócio, eu acho que é importante o que a Flávia falou, que no começo da sua jornada, no desenvolvimento do seu plano de negócios, do seu negócio, era importante. E certamente você teve um papel fundamental em alguma das áreas operacionais que você fez a diferença. E você faz a diferença. Mas nós estamos falando agora de um outro momento. Você já deu essa guinada, você já deu essa partida, mas você está num platô, você não está conseguindo sair dali porque você está 100% dentro do seu negócio, dentro da operação. Para sair para um patamar de crescimento, você vai ter que tomar decisões. Não decisões aquela que eu falei urgente, que alguém liga para você, você tem que tomar naquela hora. Você tem que começar a ter tempo, qualidade de tempo, para pensar, né? Para entender, para saber o que o concorrente está fazendo, senão ele vai engolir você. Né? Você pode estar naquela roda que nem você pode ser muito eficiente, que nem o Caleb falou, mas ele vai te engolir porque você não está eficaz, você não está entendendo as decisões que são fundamentais para a sua empresa, para você crescer. Você pode ficar onde você está. É uma opção, é uma decisão. Né? O exemplo que a Flávia deu foi uma decisão da pessoa e é uma estratégia, e seguiu a estratégia, não tem nada de errado. Foi aberto, tomou, perfeito. Mas se você está num negócio onde você quer mais resultado e mais crescimento, e você quer sair do patamar onde você está, você tem que fazer essa transição de dentro do negócio, 100% dentro do negócio, para operar, trabalhar no negócio. Né? De fora, para você ver o que é necessário, quais são as decisões a tomar, quais são as estratégias, as decisões estratégicas a tomar, qual produtos, qual vendas, qual mercados, qual isso, qual aquilo, são decisões. Estratégia sobre decisão. Se você não decide, você não tem estratégia. Claro que a não decisão é uma estratégia também, mas não é tomado conscientemente. Você fica lá preso e não faz nada. Né? E aí o mercado te leva.
mas não é isso. Nós queremos que você se comprometa agora nessa transição de dentro da operação para trabalhar no negócio. Isso é fundamental. Quando eu falo transição, eu não estou falando do dia para a noite, né? Eu estou falando que você tem que começar a analisar a operação, onde você é uma peça vital, onde tem alguém que pode fazer uma coisa tão boa quanto o seu, começar a ver o que você tem que fazer e o que você pode já deixar os outros fazer. Porque se você não deixar os outros fazer, se você não alocar esse tempo para pensar, você não vai ter tempo para trabalhar no negócio. Sem esse tempo, você não vai crescer, você não vai dar resultado e você vai trabalhar mais e dar menos resultado. É isso que nós não queremos. Nós queremos que você trabalhe menos e dê mais resultado. Menos no sentido de nas coisas certas, dentro do seu perfil de talento e indo para frente. E não, né, patinando ou andando na esteira e não indo a lugar nenhum. Decidi deixar a vida me levar. Continuo aqui onde estou, deixo as coisas acontecerem. Acho que tem essa vertente que você falou a respeito da concorrência, né? Eu acho importante. Para mim, o que eu mais gosto quando eu penso em qualquer coisa relacionada à concorrência é que, na verdade, o que faz o concorrente te engolir é porque você foi incapaz de olhar para dentro, né? Já é a primeira coisa que faz um concorrente te engolir. Você não olhou para o seu negócio, né? Aí depois você olha para o que o concorrente está fazendo, sim, mas você não olhou para o seu negócio. Você ficou nessa operação que você achava que era o que você fazia. E aí o que eu acho mais engraçado é essa questão, né? A sua empresa, ela não vende produto, ela não vende serviço. Qualquer empresa que tem outras pessoas trabalhando, que tem mais gente junto, o que você tem que entender é que o seu negócio é um negócio que trabalha com pessoas. Esse é o seu negócio. Qualquer outra coisa é secundária. E aí, se você não entende como fazer isso, como desenvolver essas pessoas, o seu negócio também não cresce, não se desenvolve. Você não sai da operação porque você não entende que a sua parada é outra. Você precisa desenvolver as pessoas para você poder sair dessa sobrecarga. Ou você acha que amanhã você vai acordar e vai falar assim, isso aqui eu não faço mais, isso aqui eu não faço mais, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu tiro da minha lista, isso aqui eu estou excluindo. E aí? Uau! E quem vai fazer? Ninguém vai fazer? Você não preparou ninguém? Você não sabe como direcionar isso para as pessoas dentro do seu negócio? Qual que você acha que vai ser o resultado dessa sua atitude? Até imprudente, né? De acordar e decidir não fazer as coisas sem zero de organização. Aí você decidiu não decidir nada. E falou assim, seja o que Deus quiser. Só que Deus não tem nada a ver com isso, né? Então, você vai precisar realmente aumentar o seu nível de consciência. Ajuda a gente aí, Caleb, traz uma complementação aí para esse empresário, aumentar o nível de consciência dele com relação a essa questão da carga de trabalho, que trabalhar muito não é trabalhar bem, e talvez os resultados que você tem trabalhando muito não sejam os resultados que você poderia ter trabalhando bem. Sim, e aqui é importante para o empresário lembrar que estar ocupado é diferente de ser produtivo. Pensa no seu funcionário, se você não quiser pensar em você. Aquele funcionário que simplesmente bate o ponto e entrega pouco, ou aquele funcionário que até faz hora extra, né, contanto que receba, e entrega pouco, às vezes é melhor você ter alguém que trabalha menos horas, mas que entrega mais. Né? Você gostaria de alguém que, olha, tá usando bem o seu tempo e não, eu preciso de mais horas. Você fala, nossa, tá cada vez custando mais caro. Esse mesmo raciocínio também pode se aplicar a você. Você trabalhando mais horas porque você não está conseguindo dar conta, é claro, a gente sabe que tem mais atividades que precisa e tudo, a gente não quer tirar isso. Mas se você está alocando o seu tempo da melhor forma possível, e aí você então estar ocupado, às vezes para muitos pode ser até, não, ó, tá vendo, eu vou falar para todo, não, tô super atarefado, motivo de orgulho, né? Você vai contar, nossa, eu tô totalmente enrolado, né? Pergunta assim, como é que você tá? Nossa, tá corrido. O primeiro assunto, né, deve ser, não, também tô corrido, tá todo mundo corrido, é impressionante, né? Só que esse corrido pode ser você estar correndo atrás do próprio rabo na empresa. E esse é um perigo. Esse é um perigo. Porque foi o que a Flávia falou, enquanto você está correndo atrás do próprio rabo, o seu vizinho está correndo para o alvo. Então você está dando voltas em círculos e o outro está indo mais para frente. Então como é que você pode lidar melhor com isso? Você tem que levantar e falar, opa, espera isso aqui eu estou correndo atrás do próprio rabo, eu tenho que fazer isso, deixa eu olhar lá para frente, qual que é o objetivo, como é que está o mercado, o que está acontecendo aqui? E isso não é perda de tempo.
Não é porque está pegando fogo que deveria estar pegando fogo. Não é porque está pegando fogo que não tem que apagar. Tem que apagar, claro. Mas o que você está fazendo para evitar que pegue fogo amanhã? O que você está fazendo para que melhore, não só não pegue fogo, mas você tenha um processo mais robusto e que te entregue mais qualidade mais para frente? São essas coisas que, se você estiver no automático, se você estiver simplesmente dentro da operação, você não consegue ver, simplesmente é impossível. Aqui é aquela história, né? Lembra, a gente fala, né, que se o sapo estiver dentro da panela cozinhando, não percebe e acaba sendo cozinhado. Né? Assim, você tá lá dentro, esquentou um pouquinho, aqui pensa em você, tô trabalhando, põe um pouquinho mais, uma horinha a mais no trabalho, meia horinha a mais, mas é só mais essa atividade, mas não tem ninguém para fazer, mas a situação tá difícil, mas é melhor assim. Gente, depois no final você vai olhar, aquilo que parecia pouca coisa ficou um negócio gigante, e a sobrecarga vem disso. E muitas vezes você até consegue, você tá dando conta, você faz, você sabe que é importante para a empresa porque tem que sair. A pergunta é, mas isso aí tudo tem que ser mesmo você que tem que fazer, tem que carregar o mundo nas costas, você vai ter que pagar esse preço, quem vai pagar o preço, né? Então são coisas assim que, se você só tiver no automático, o máximo que vai ver, tô cansado, puxa, hoje eu não quero fazer nada, hoje eu quero descansar, quero assistir uma série, ou às vezes você nem quer assistir a série porque você não tem nem cabeça para assistir. Né? Então o que a gente está trazendo aqui se você ficar correndo atrás do próprio rabo, você não consegue nem descansar direito depois. Por quê? Você fica com aquele sentimento que está sempre em dívida. Quando o George falou aqui sobre a questão da pressão positiva ou negativa, lembra que a pressão positiva, o que é? Aquilo que te estimula a ir mais rápido, aquilo que te estimula a ir para frente, a buscar uma solução. A pressão, quando ela é negativa, ela faz você ficar paralisado. Dá vontade de procrastinar. Por quê? Porque o negócio é tão forte que, ao invés de você ir para o modo de, opa, deixa eu ir para frente que eu preciso, você fica, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Só que, infelizmente, aqui, sabe, quando você olha e fala, meu Deus, eu tô no buraco, né? O buraco tá muito alto, eu não consigo mais fazer. Infelizmente, aqui pensando como esse caso que a gente falou, né, do sapo que vai sendo cozinhado lentamente, aqui não é de um dia cair uma carga gigante, caíram 10 sacos de areia na sua cabeça. Não, foi pouquinho em pouquinho, foi pouquinho em pouquinho acumulando. E a gente não percebe isso. E quando percebe, já ficou um negócio gigante. Né? E aqui é que a gente está falando, mas não é o fim. Então não é por causa disso que não pode mudar. Só que para isso você tem que mudar a atitude, tem que mudar a mentalidade. E aqui, né, o que a Flávia, o George, a gente está querendo compartilhar com vocês. Quando a gente fala sobre a decisão estratégica, né, vamos dar um exemplo, né, de um pensamento um pouco mais profundo, mas um exemplo bem simples. Né? Eu gosto de quando você está analisando, não na hora que o pau está comendo, mas sim pensar o seguinte: eu sou dono da minha empresa, eu vou pensar o seguinte: se amanhã eu ganhar mais R$1 para investir, R$1, qual vai ser minha prioridade? Onde que eu vou investir esse R$1? Você sabe? Você pode ter essa conversa com o seu time, porque nesse momento não está aí R$1. As pessoas você está focado no negócio, você está descrevendo o futuro, o crescimento que você quer. Se eu tiver mais R$1 para investir, onde eu vou investir? Da mesma forma, as coisas acontecem e de vez em quando você tem que cortar R$1. Se você tem que cortar esse R$1, onde você vai cortar? Né? Essas discussões e tal, antes do momento que aconteça, ele gera uma claridade da tomada de decisão. A outra, que eu gosto muito, né, porque quando você está no momento de crescimento, é contratar, e todo mundo contrata tal, e de repente o negócio cai, e o que acontece? Né? A Flávia vai dar um exemplo disso. O negócio vira... todo mundo tem que correr para fora. Mas aquela coisa, primeiro, você vai contratar mais uma pessoa, que nem o R$1 você tem. Onde você vai colocar na sua empresa? Aí você começa a pensar estrategicamente e diferencialmente, falar onde vai fazer a maior diferença para o meu crescimento, para o meu negócio. Da mesma forma, se eu tiver que cortar, né, uma pessoa,
onde eu vou cortar. E tudo isso tem de momento, né? Você tem um momento X, Y, Z, isso pode ser uma tomada de decisão, mas você tem que pensar nessas coisas. Antes, esse é o trabalho inteligente, o pensamento crítico, essa tomada de decisão, quando ela vier, ela vai ser muito mais eficaz. Seu time já vai estar tido essa conversa com você, você teve com ele, e a tomada de decisão vai ser muito mais fácil e muito mais robusta. Então, você está fora da operação e está trabalhando no seu negócio. Esse é um exemplo simples de pensar e refletir, né, amanhã. Eu tenho mais R$1 onde eu vou investir, eu tenho menos R$1 onde eu vou cortar, eu tenho mais adicionar uma pessoa onde, e eu vou ter que cortar onde. Aí você começa a ver o seu negócio de uma forma um pouco diferente. Aí é uma estrutura de mapeamento, de consciência muito importante, né, George? Porque, às vezes, quando o cara, tô com R$1 na mão agora, vou fazer o quê? Eu não tinha pensado, agora eu vou parar tudo que eu tô fazendo e vou pensar o que eu vou fazer com R$1. Possivelmente vai pro ralo. Aí depois é R$10, Com certeza. é R$100, é R$1.000, é R$10.000. Você nunca para pensar. O seu dinheiro não rende, ele não funciona na sua mão, porque você não mapeia possibilidades. Muitas coisas não estão no seu controle e você não tem como saber exatamente quais caminhos você vai seguir. Mas se você mapear a melhor e a pior possibilidade, se no melhor cenário, se eu tenho um dinheiro na minha mão, aonde eu colocaria esse recurso? Em um cenário não tão bom, onde eu tenho que fazer alguns cortes, que eu preciso abrir mão de algumas coisas, aonde eu faria esses cortes? Você talvez não possa controlar tudo que acontece ao seu redor, mas se você tiver opções, tiver mapas bem feitos, a sua possibilidade de acertar é muito maior. Esse é um trabalho inteligente. Não é você ser pego de surpresa com uma coisa queimando na sua mão. Não é você ser pego de surpresa, até com notícia boa. É tipo, igual uma pessoa de uma, vamos dizer assim, de um nível de instrução menor ganhar na Mega Sena. É assustador, não sei o que fazer com isso aqui. Talvez não sei o que possa acontecer. Parece isso na sua empresa, depois você não para pensar essa sensação. Recebi um grande contrato. Ah, meu Deus, não sei o que fazer com isso aqui. E aí talvez você nem consiga segurar o cliente. Segurar não, né? Você não consiga reter, você não consiga gerar uma afinidade com esse cliente, você não consiga trazer ele para dentro do seu negócio, porque você não se prepara nem para o bom. Não é só para o ruim que a gente tem que estar preparado. Você não tem um mapa nem do sucesso. Você não mapeou o que você vai fazer com o seu R$1. Aí, quando você ganha R$10.000, você também não sabe. Então, acho que isso é muito presente, é muito rico para a gente poder pensar isso dentro das empresas. O quanto que a gente precisa ter os nossos mapas. Vou fazer certo sempre, vai dar tudo certo, não vai ter erro. O que eu escrevi no papel vai corresponder à realidade. Não, mas o seu nível de consciência já é diferente. Você já se colocou para pensar. E quando você está dentro do negócio, igual nós falamos, possivelmente você está imerso em uma operação que te impede de assumir essa intencionalidade nas suas ações, e quando acontecem as coisas, você é pego no susto. E aí você joga batata para quem tiver à disposição, e normalmente ninguém tem, né? Se você que é dono não tem, difícil você esperar que alguém tenha. Essa batata, sabe onde que cai? Na rua. E, às vezes, tem gente preparada para poder pegar essa batata numa boa, sabia? E esse é frustrante para você. Aí começa a ficar frustrante. É o seu cliente que uma outra pessoa leva, é o seu fornecedor que uma pessoa mais preparada recebe, e você vai ficando para trás, porque não se organizou. Está aí nessa operação, né? Que você ainda fica insistindo em achar que a empresa não roda sem você nessa parte. Eu acho que, no início, muitas coisas realmente eram absolutamente dependentes de você. E talvez algumas ainda são. Mas sabe como você vai conseguir começar esse processo de transição e migrar para uma fase de crescimento dentro do seu negócio? Mapeando hoje o que realmente eu ainda não consigo. Ainda, gente, coloca essa palavra, tá? Para quem gosta de post-it, escreve ainda. Ainda não consigo fazer a migração dessa parte aqui. Mas eu me responsabilizo, me comprometo comigo de que eu não vou superar essa faixa, sabe? Eu não vou ficar pegando um monte de coisas porque eu sei fazer, porque eu faço mais rápido, eu vou permitir que as outras pessoas se desenvolvam e eu vou estabelecer esse limite aqui. Porque eu sei que eu ainda não desenvolvi pessoas para fazer, porque eu sei que ainda eu não estou na fase de fazer essa transição, mas eu vou me preparar para ela. E a fase introdutória é a da consciência.
é de você ter consciência dos seus limites, até onde você vai, do que você não vai, até onde você faz, o que você não faz. Se você não se colocar para pensar sobre isso, possivelmente você vai ficar nessa operação o resto da vida e essa visão estratégica você não vai conseguir desenvolver, porque também é um desenvolvimento. Da mesma maneira que você ficou anos se desenvolvendo na operação, você vai precisar começar a se desenvolver também nesse viés da estratégia, mudar e completamente vertente seu negócio, né, Caleb? Sim, aqui até um pouco que a gente muitas vezes fala que é profissionalizar a empresa. Algumas decisões difíceis têm que ser feitas. Às vezes, quando você está olhando no começo da empresa, você tinha seus amigos, familiares, gente que estava junto, né? Às vezes, quando precisa organizar melhor, não está a pessoa certa no lugar certo. Tem várias coisas que você precisa começar a arrumar, mas enquanto você não tem oportunidade de parar e pensar nisso, a coisa vai acontecendo. E às vezes o custo é caro. Porque pode ser que, por exemplo, igual aconteceu a pandemia, né? Um montão de vamos fazendo, você teve que mudar rápido o negócio. A gente está falando de agilidade. Empresas que tiveram, por exemplo, empresas que tinham lojas de rua. Eu tenho um amigo que é empresário, ele tem loja de rua. Ele falou, hoje ainda não voltou. Eu tenho 30% do movimento que eu tinha antes da pandemia. Eu comprei um estoque enorme de produtos e o produto dele era chocolate. Cara, encalhou. Ele achou que ia ser a maior venda, foi a pior venda que teve na história. Foi para Páscoa, né? Imagina Páscoa, ele estava preparando chocolate, vender para Páscoa, ovo, olha só o que pode acontecer com o mercado. E aí, o que ele tem que fazer? Eu tenho que agora me preparar para saber lidar com venda online, saber, tem que repensar essas coisas. Se você não consegue, você está preso na operação e não consegue parar para pensar, o que você vai fazer? Eu vou tentar ser mais eficiente. Como é que eu consigo fazer a loja rodar melhor? Cara, a loja fechou. Ninguém pode entrar na loja agora. O que você vai fazer? Então, olha só que interessante que muitas vezes a gente é forçado a parar para pensar quando alguma condição muito forte acontece. Mas isso não acontece todo dia. O ponto é, se você não parar de tempos em tempos para fazer essa reflexão, você vai esperar a próxima crise chegar para daí você ser pego de surpresa e depois ter que mexer tudo. Agora, por exemplo, já está se preparando. Fala, olha, vai voltar, mas não sei se volta. Como é que vão fazer? Como é que eu consigo conciliar a venda online com a venda presencial? Como é que eu consigo? Ele começou a fazer mais alianças com outras lojas. Opa, estoque de um que está sobrando. Como é que um ajuda o outro? Porque a gente tem que, o negócio tem que dar certo aqui. E a gente entende que você, como empresário, você está buscando isso. Mais do que sobreviver, prosperar, conseguir ter tempo de qualidade, conseguir atender bem seus clientes, tudo isso é o que a gente está buscando fazer. Se você estiver preso dentro do negócio, você não vai conseguir fazer isso. O negócio o que a Flávia falou, começar, tem que mapear, tem que olhar. É um começo de algo que vai te ajudar muito. No final, à primeira vista, quando você pode mapear, você vai olhar várias coisas grandes que você já vai poder mexer para melhorar. À medida que vai melhorando, coisas pequenas, você vai começar a pegar mais detalhes. Mas essa é a beleza do negócio. Quando você nunca olha, às vezes tem um montão de chance que simplesmente mexer alguma coisa já vai melhorar. Então a gente faz esse convite realmente para você, porque às vezes você está, a gente gosta de falar, tem uma expressão em inglês que chama low hanging fruit. É aquela fruta que está bem na mão, sabe? Tem coisa que, assim, para você melhorar, tá na mão, só vai lá e faz. Só que se você não parar e olhar para a fruta, não vai pegar. Depois você vai pegar aquelas que estão mais longe, põe uma escada, sobe lá, vai, né? Mas assim, tem muita coisa que tá na mão, que aqui em português a gente diria o que é. É aquele dinheiro que está escorrendo pela mão. A Flávia trouxe até um exemplo bem legal quando a gente estava conversando sobre esse episódio, de uma empresária que teve que fazer vários ajustes, compartilha um pouquinho com a gente, porque eu achei que foi muito rico, como ela teve essa perspicácia de parar, olhar e saber fazer os ajustes na empresa dela. Durante a pandemia, ela tinha um quadro de mais de quase 30 pessoas, e aí quando veio o advento da pandemia, ela percebeu, e o que é interessante é que olha o que a pandemia permitiu para ela. Ela não teve quebra de contrato, ela não perdeu o faturamento, ela não teve nada disso. Sabe o que a pandemia permitiu que ela olhasse? As pessoas que estavam dentro do negócio dela, como elas funcionavam. E ela percebeu que ela tinha feito admissões não estratégicas e que uma parte, 40% do quadro que ela tinha, era desnecessário. E era como se fosse um cabide ali na empresa dela, cheio de coisas que não eram necessárias, de pessoas, no caso. Quando a gente fala disso, é triste, pensar em um desligamento desse, mas olha que interessante você parar para olhar para o seu negócio e perceber que você estava pagando 40% das pessoas dentro do seu negócio para não ter resultado, porque você estava no automático e não olhava para isso. E aí a pandemia veio e você falou, onde estou? Quem sou? O que está acontecendo aqui?
E ela se permitiu pensar nisso e tomou essa consciência, fez um corte e continuou entregando a mesma coisa para o mesmo número de clientes, faturando a mesma coisa. Será que a gente se pega nessa situação, às vezes, no nosso negócio, deixando para depois várias coisas, várias decisões, porque a gente ainda assim, né, com pandemia, sem pandemia, a gente ainda não parou para pensar e a operação realmente está engolindo a gente? E aí é aquele exemplo que eu dei, aí você deixa para segunda, que é um dia melhor, só que na segunda você trabalhou, não teve tempo para nada, porque você estava na operação. Aí você deixou para terça, que seria um dia melhor, porque não é segunda, né? Porque segunda você trabalha muito, né? Na terça você trabalhou muito também. Você não achou que ia trabalhar tanto, mas trabalhou. Aí chega na quarta, além de você estar trabalhado, ainda tem um futebolzinho, né? Eu sou filho de Deus, vou assistir, né? E aí a mulher vai na igreja, cada um faz... E a hora que você vê, a semana vai passando, as coisas vão acontecendo. E a única coisa que você precisava fazer é se permitir, tomar a consciência, olhar para dentro do seu negócio. A simplicidade disso você ainda não assumiu. E você continua nesse automático que o Caleb trouxe, que te imerge na operação, que tira o seu resultado, que está impedindo o crescimento da sua empresa. Então, o convite aqui de hoje, para você trabalhar menos e ter mais resultado, é um pontapé na sua consciência. É um pontapé no perceber. Tá? Perceber ao redor, perceber o funcionamento da sua empresa, perceber como as coisas estão acontecendo e você buscar soluções inteligentes que tragam eficácia e eficiência para dentro do seu negócio, para você poder ter a sensação de trabalhar mais. E essa sensação acontece, sabe quando? Quando você consegue um resultado diferente, tendo visto que você fez pequenas modificações e parece que o mundo inteiro mudou. Eu mudei uma agulha, mas parece que o mundo ao meu redor se movimentou. Movimentou mesmo que a Terra se move todos os dias, né? Mas não é isso. Tem a ver... Brincadeira. Tem a ver realmente com a sua capacidade de perceber. Esse é o convite para você aqui hoje. Bem, uma coisa, né, importante para você saber como empreendedor é que você não é a única pessoa que está passando por isso, essa questão do tempo, do sobrecarga e tudo. O Sebrae fez uma pesquisa recente e identificou que metade dos empreendedores reclamam de falta de tempo. E, olha só, o empreendedor dedica, em média, 9,3 horas por dia para o trabalho. Jornada mais longa do que expediente de muitos de seus funcionários com registro em carteira. Os empresários, 78% deles costumam trabalhar aos sábados. E um em cada três empresários trabalha no domingo também. Então, assim, a gente tem muito empresário aqui trabalhando bastante, por isso que a gente tem reforçado tanto que toma cuidado, estar ocupado não é o mesmo de estar produtivo. Mas se o pessoal está aqui dizendo que não tem esse conhecimento, a educação, não sou estratégico, né? Eu comecei meu negócio, mas eu não sei se eu estou pronto, se eu posso fazer esse pulo. O que você traz para essa pessoa? Gente, é uma coisa que a gente já tinha falado aqui no início. A primeira coisa é a questão da tomada realmente da consciência. É você tomar a consciência de como você está e do que você está fazendo. Então, realmente separar o que hoje que você faz que tem a ver muito mais com a operação e tem a ver com estar dentro da empresa, e o que você faz hoje que talvez tenha um viés de estratégia, de tomada de decisão, que tem a ver com trabalhar no negócio. Então, faça essa separação e quando você olha para isso, você fala assim, eu não sou capaz, Flávio. Eu estou olhando, mas eu não tomo decisão nenhuma. Se precisar tomar decisão, eu estou correndo aqui, não estou dando conta de fazer. Você vai precisar trabalhar a conexão com outras pessoas. Se você não pode se colocar na posição da solidão, na posição do estou sozinho, as pessoas ao meu redor não me ajudam. Pode ser que as pessoas ao seu redor ainda não entendam como te ajudar. É diferente das pessoas ao seu redor não te ajudarem. E aí você vai precisar trazer essa posição para se conectar com outras pessoas que talvez complementem aquilo que falta em você. Porque a habilidade você tem muita, senão você não teria um negócio. Com certeza. Com seu autoconhecimento, né, sua autoliderança, você vai começar a entender muito mais o que você precisa. Você vai conseguir olhar para as outras pessoas e entender o que eles podem te dar. Né? Você vai se colocar numa situação que eles te ajudam. Quando o seu membro da sua equipe te ajuda, você cria um elo de confiança diferenciado. Você cria um engajamento deles, você cria um outro momento.
e não é um momento de fraqueza, né? Porque o líder que nem não precisa ser solidão. O líder que é só é a pior coisa do mundo. E não é por ali. Você tem que ter. Os melhores líderes têm relações fortes com suas equipes. Eles não ficam isolados. O líder isolado é aquela pessoa que tem dificuldade em tomar decisão e não está isolado do mundo. Isso não é a coisa certa. Então, que nem a Flávia falou, você já chegou lá, você já abriu sua empresa, já está indo lá, você tem o time na sua volta, e o time não necessariamente é o time da sua empresa. Você tem marido, esposa, você tem primo, irmão, você tem pai, você tem uma série de outras pessoas, né, outros amigos, né, que tiveram uma experiência similar. Você pode captar essas pessoas para te ajudar nessa tomada de decisão, nessa área estratégica. Você não está sozinho. Você só está sozinho porque quer. Porque se você sentar e começar a mapear o seu network, né, de pessoas que estão ali para te ajudar, você vai se surpreender em quantas pessoas capacitadas e disponíveis para te ajudar. Você não está acessando, mas eles estão lá. Então, não se sinta sem capacidade para isso, porque se você não fizer, realmente você não vai crescer. Isso, a grande realidade é essa. Mas tem recursos, sim, outros recursos fora da sua empresa que você pode captar para você ir para esse lado do crescimento. Como é que eu posso dizer? Perseguido, se sente vítima, se sente sozinho. De que maneira que ele pode buscar essa tomada de consciência, na verdade, para ele entender que a única coisa que está faltando, ele sentar com as pessoas, fazer alinhamento das coisas, porque isso não existe uma pessoa que acorda buscando fracasso ou que sai de casa para te prejudicar. Está faltando aí da sua parte alguma coisa, porque, igual o Jorge falou, às vezes você não está acessando quem está ao seu redor, que pode ser funcionário, pode ser um amigo, pode ser um parente, mas talvez você não esteja acessando. Então, não é que você está sozinho e não tem ajuda, é que você está sozinho porque não sabe como expressar, de que maneira que as pessoas podem te ajudar, mas elas estão ali, né, Caleb? Sim, aqui o que a gente está falando é que você se isolar não é a mesma coisa, né? Às vezes você tá se isolando aqui, não é que as pessoas não estejam aí para você, você não está se posicionando para tentar trabalhar com elas e buscar o melhor delas. Quando a gente está falando de ambientes produtivos, ambientes em que a gente tem confiança, ambientes em que as pessoas podem trazer o seu melhor, um dos pressupostos é o seguinte: um precisa do outro para o negócio dar certo. Ninguém tá lá à toa. Eu acho que aqui aqui é aquele. Espera aí, se a gente tem gente aqui à toa, por que tá aqui? Né? E você, como empresário, o principal ponto é esse: você tá fazendo favor para a pessoa, é caridade. Não, né? E agora, se ela ainda tá lá e você acha que, por exemplo, ela tá, né, tirando de você, então por que ela tá lá? Né? Porque até pior, se ela tá aqui para destruir o seu negócio, por que ela tá lá? Né? Se ela tá lá para não agregar em nada, por que ela tá lá? Agora, talvez, né, um pouco do que a gente já trouxe de novo, se você está no automático, se você está dentro da operação, deixa para depois, né? Acho que você trouxe um ponto bom. Às vezes a gente tá tão atolado com abacaxi, deixa esse abacaxi para depois resolve. Mas esse é o famoso caso do quê? Daquilo que está escorrendo o dinheiro pelas mãos, você nem está percebendo, está escapando. Só que cada gotinha vai custar depois caro. E aí, o que a gente entende, né? E é isso que a gente sempre busca quando a gente está falando do dono que lidera, é o quê? Como é que você consegue atingir resultado? Através das pessoas. Como é que agora você pensa, espera aí, mas minha maior alavanca para dar resultados aqui vão ser as pessoas. Como é que então eu consigo trabalhar com elas, identificando o que elas fazem de melhor, onde que elas estão fazendo mais diferença, qual que é a forma mais fácil delas poderem entender as coisas, como é que eu vou conversar uma coisa que seja acessível para elas. Não adianta você falar uma coisa, ela não entende e depois volta para você. Então tem a ver com comunicação, tem a ver com alinhamento, tem a ver com você conhecer a pessoa. Às vezes a gente só conhece quando entrevistou. E outra coisa que muitas vezes acontece, que isso é super normal, isso acontece em qualquer lugar, é o seguinte: às vezes você contratou ela para uma coisa, mas apareceu novas atividades, e é o famoso já que tá aqui, e você não contratou ela para essa nova atividade, simplesmente foi aparecendo e foi passando.
Daqui a pouco ela nem é a melhor pessoa para fazer isso, mas a gente não parou para pensar, porque alguém tinha que fazer, pegou, foi fazendo e o negócio foi orgânico. Olha só quando a gente para pensar, quanta coisa você pode ver. Você pode olhar atividades para você pode olhar até atividades para os outros, para a empresa como geral. Você como dono, quando você consegue ter uma perspectiva mais do alto, né? Acho que aqui a imagem é legal. Quando você está na operação, a capacidade de você olhar é igual, por exemplo, quando o pessoal está na guerra. Se você está lá no front dando tiro, você só está vendo quem está ao teu lado dando tiro. Né? Você vê os tiros que estão vindo, a sua preocupação é não acertar em você, certo? E você acertar o alvo que você tiver. Por que quando a gente está na guerra, a gente vê que os estrategistas eles estão numa posição um pouco mais alta muitas vezes, eles têm outras informações. Por quê? Porque eles conseguem enxergar o panorama como um todo. Para a empresa, a mesma coisa. Se você está no meio da operação, a única coisa que você vê é o problema que está pegando fogo, é o negócio que está acontecendo com o cliente, né? É o abacaxi que acabou de cair no teu colo. Você não tem tempo de poder ver, espera aí, mas deixa eu olhar no negócio geral o que está acontecendo. Quando você, então, consegue parar um pouco, dar um passo para trás e olhar a coisa de mais longe, às vezes você percebe melhor o que a coisa está acontecendo. Isso é uma ganho de consciência importante, porque às vezes parece que é perda de tempo. Parece que se você não fizer isso, então o problema lá vai estourar, já era. Né? É quase assim, olha, se eu não fizer isso, eu não vou sobreviver para poder fazer o resto. Mas até você se perguntar sobre isso já é um grau de consciência muito bom. Né? Você começar a falar, não, mas espera aí, mas isso é verdade? Porque senão eu nunca vou mudar. Vai virar o dia da marmota, o negócio vai se repetir eternamente. E sabe, aqui, infelizmente, não dá para falar que o negócio vai se repetir eternamente porque ele é assim. É porque ninguém fez interferência nenhuma. Se vocês conhecem, né, coisas sobre manutenção, muitos de vocês que têm fábrica, você sabe, a pior manutenção, a mais cara, é a manutenção corretiva. Se você tem carro, você também sabe disso. Pior coisa é o carro parar, quebrar no meio quando você está numa viagem. Vai custar caro, vai trazer mais frustração. Agora, como é que você faz para evitar isso? Você começa a ter manutenção preventiva. Então você vai de tempos em tempos checar o que está acontecendo. Você tem até, né, para quem já tem, né, mais tecnologia, você tem até manutenção preditiva. Você já consegue saber, com base no que você roda, né? Tem os carros que tem computador e tudo, ele já consegue analisar os dados e falar, olha, de acordo com como você roda, isso o freio vai desgastar tanto. Então, se você não faz nada, você está só na correção. A correção que custa mais caro. Fábrica parada custa muito mais caro do que você parar, às vezes, 1 ou 2 horas para mexer em algumas coisas, para depois poder continuar produzindo. Com pessoas também é a mesma coisa. Então, quando a gente toma mais cuidado, a gente consegue sair da operação e estar mais no negócio, você fala, opa, essas pausas estratégicas têm valor, porque elas me permitem rodar muito mais longe e continuar crescendo e não ficar limitado por isso. Traga para nós aqui um passo a passo, um caminho para o empresário poder tomar essa consciência e ter os primeiros passos aí para uma transição, sair da operação e começar a dar os primeiros passos para dentro do negócio, sair de dentro do negócio e ir para trabalhar no negócio e começar a assumir a estratégia. Quais seriam esses passos? A primeira coisa é essa consciência, né, de se você está no momento para fazer essa transição. Né? Tem que tomar essa decisão. Eu quero crescer, eu quero sair desse patamar, eu quero sair dessa esteira rolante que não vai me levar a lugar nenhum. E você tem que tomar essa decisão de saber o que você quer ser. A segunda coisa que a gente tem que mapear é onde você está nessa jornada. Onde você está dentro da sua operação, né? Onde você é vital, onde você está trabalhando, o que está te consumindo. Depois você tem que mapear um pouco das decisões estratégicas que vão influenciar, ou que vão determinar os resultados do seu negócio. Né? Quais são essas decisões? É uma decisão de uma distribuição diferente, de assumir uma outra linha de produto para expandir o seu portfólio, contratação de pessoas para apoiar a venda, é o quê? Quais são essas decisões? Mapear elas, pensar nelas, né? Antes delas acontecerem, pensar um pouco. E sentar, usar os recursos na sua volta para saber quais seriam essas decisões, né? Seu time,
fora do seu time, fora da empresa, você tem outros recursos que você pode acessar. E quando você está nessa forma inteligente de trabalhar, a sua sensação é de menos sobrecarga e menos trabalho, porque você vai estar no seu melhor momento, fazendo as coisas acontecerem, está satisfeito no crescimento da sua empresa.